Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, trazendo para vocês as novidades, as informações importantes do setor da saúde. E você já bem sabe que é uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, com uma atuação muito ativa, em especial devido, não só à pandemia, mas várias doenças que você já sabe, que a CBDL atua ativamente em relação a governos, a entidades, sem dúvida alguma, buscando esse diagnóstico precoce para que o tratamento seja feito também com sucesso. Hoje temos um convidado importante aqui, mas eu quero que o nosso presidente executivo, Carlos Eduardo Gouveia, faça essa apresentação. E também, Carlos, quero parabenizá-lo pelo belo, real e reflexivo texto que você escreveu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, com o título A Corrupção na Saúde Mata? Interrogação. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado, Elias. É sempre um prazer estar aqui com você, podendo desfrutar dessa presença de convidados tão ilustres como o Hélio Osmo. O Hélio, além de um grande amigo, ele tem um destaque muito grande no setor de saúde pela sua participação, não apenas em diferentes empresas, mas também de forma institucional. Ele é atualmente o presidente da SBMF, Sociedade Brasileira dos Médicos na Indústria Farmacêutica, mas teve uma trajetória muito interessante. Cardiologista, acabou se apaixonando pela nutrição e depois aí tem se dedicado a uma série de outras atividades. O Hélio é pai de dois jovens brilhantes que estão crescendo, uma esposa encantadora, e tem feito aí realmente um trabalho muito profícuo que vai compartilhar conosco. E ele compartilha de muitas das ideias, ele é um idealista também. Então, um texto como esse que eu escrevi para o Estadão, ele traz muito disso, de trazer uma reflexão sobre aquilo que a gente gostaria que fosse e aquilo que não deveria acontecer, na nossa opinião. E é fundamental que as pessoas, de fato, pensem, reflitam para poder colocar em ação muito do que a gente gostaria que acontecesse. É a única forma, fazer um movimento positivo que traga essa onda do bem para mudar a sociedade e deixar, de fato, um legado positivo aí para as próximas gerações. Então, por isso que a gente se cerca de pessoas boas e brilhantes como o Hélio para fazer essa mudança. De volta para você. Obrigado, Elias. Imagina, e lembrando que você também é executivo de Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde. Bom, o Carlos também já se lançou como biógrafo aqui, porque já deu um apanhado da trajetória do Dr. Hélio Osmo, como o Carlos disse, médico com residência em cardiologia, grande referência da nutrologia, presidente da associação ou sociedade, depois o Dr. Hélio também nos explica um pouquinho de como utilizar melhor essa terminologia, Associação ou Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, e também com MBA pela Faculdade Getúlio Vargas em Sistemas de Saúde. Doutor Hélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, convite da CBDL, e sem dúvida alguma queremos conhecer um pouquinho não só da Associação ou Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, mas também ouvi-lo em relação a esse aspecto importante da ética na saúde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade, essas apresentações que me deixam bastante orgulhoso, ao mesmo tempo constrangido, Vocês falam de mim melhor do que eu sou, de fato, Mas, de qualquer forma, assim, eu me formei em medicina em 85, mas na época da faculdade eu gostava muito da área de farmacologia. Então eu me apaixonei pela farmacologia e logo que eu me formei eu virei professor de farmacologia na faculdade que eu fiz em Mogi das Cruzes e eu me dediquei, eu era também apaixonado pela cardiologia, eu fiz residência em cardiologia e logo entrei na indústria farmacêutica, fui convidado para trabalhar numa empresa francesa, na época se chamava Rhône Poulenc, ou Rodia Pharma, e que mais tarde foi adquirida pela Sanofi. Lá eu fiz pesquisa clínica,
desenvolvimento de medicamentos, descobertas de novas moléculas inovadoras. Depois eu me mudei para uma empresa suíça, de nome Roche. Lá eu trabalhei por quase 10 anos, me dediquei um pouco na parte de marketing dentro dessa empresa. Depois eu conheci o Carlos, que me convidou para ser diretor médico numa empresa holandesa de nutrição clínica. Eu desenvolvi essa paixão em nutrição clínica porque foi exatamente quando eu entendi a medicina, né? Você sabe que em nutrição clínica a gente estuda muito bioquímica e o médico ele acaba conhecendo a medicina depois que ele entende a bioquímica. Então todas as doenças são interconectadas e você acaba começando a entender tudo, né? De todos os tipos de doença que envolve a bioquímica e com isso relacionada à nutrição. Essa empresa era dedicada a doenças específicas dedicadas ao tratamento nutricional, aquele tipo de dieta interal que os pacientes recebem em home care, em terapia intensiva, ou dietas raras, onde as crianças precisam tomar dietas que faltem alguns elementos, faltem algumas proteínas, ou tenham algumas proteínas em excesso, alergia alimentar. Desenvolvemos uma dieta específica para alergia alimentar que hoje é comprada pelo governo. Ela mudou a história da alergia alimentar ao leite de vaca, e com isso depois eu trabalhei numa multinacional na área de infectologia, na Pfizer, e depois eu me mudei para uma empresa italiana chamada Zambon, onde eu pude desenvolver também várias áreas terapêuticas, mas foi nessa época que eu acabei sendo convidado para assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Você fez a pergunta se é sociedade ou associação. Na verdade, isso daqui aconteceu... a sociedade começou como sociedade em 1970, mas nos inícios dos anos 2000, houve uma mudança na legislação e o nome sociedade passou a ser de uso exclusivo de empresas societárias, onde haveriam sócios, onde haveriam pessoas que tivessem algum tipo de ganho ou vínculo em cima dessas empresas societárias. As sociedades, na verdade, elas não têm fins lucrativos. São conglomerados de especialistas ou de grupos de pessoas que têm interesses afins e que buscam melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas com isso. Existem associações de pacientes, associações de vários tipos, tem associação até dos vizinhos da rua, associações de todos os tipos, mas associações elas não têm o objetivo de ter dentro da sua planilha o lucro. E a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, ela é um conglomerado de profissionais de saúde que, assim como eu, entraram na indústria farmacêutica e se dedicaram em algumas áreas específicas, mas principalmente no desenvolvimento de novos medicamentos. As indústrias farmacêuticas, como todos sabem, eles descobrem medicamentos, medicamentos para doenças onde não existem tratamentos. Isso daqui envolve um investimento muito grande em pesquisa. Muitas vezes as pesquisas elas acabam por sendo interrompidas por motivos de efeitos colaterais. Essas pesquisas elas têm fases que são determinadas pela Organização Mundial de Saúde, são as fases 1, 2 e 3 e 4, e em cada uma dessas fases, o ponto principal que é observado é a segurança do paciente. Então, muitas vezes, erroneamente,
dizem que os voluntários das pesquisas clínicas são cobaias. Na verdade, isso é um erro, porque cobaia é a terminologia que era usada na época do nazismo, onde eram usadas pessoas que não autorizavam e que eram submetidas ao uso de drogas e se observava o efeito da droga. Os voluntários nas pesquisas clínicas hoje em dia, eles são realmente voluntários, eles se beneficiam principalmente do uso de medicamentos em fase de descoberta, como, por exemplo, alguns tipos de câncer que ainda não existe tratamento e que eles podem se beneficiar, aumentar o seu tempo de vida, melhorar a qualidade de vida. Algumas doenças neurológicas que são de rápida e difícil evolução, como doenças que deprimem a capacidade muscular da pessoa, que deixa a pessoa em cadeira de rodas, que tem o prejuízo da alimentação, e isso daqui acaba... e essas novas drogas são utilizadas para que esses pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. E os profissionais de saúde da indústria farmacêutica, eles se dedicam totalmente ao desenvolvimento desses novos medicamentos. Nós passamos por uma fase bastante crítica, que foi a época da pandemia, onde se discutiu muito as pesquisas de medicamentos, principalmente as vacinas. Muito se falou que as vacinas eram experimentais, que foram utilizadas cobaias, mas, na verdade, isso daqui é um mito, isso não é verdade. Foram utilizados voluntários para que essas vacinas fossem testadas. As vacinas foram testadas em centenas de milhares de pessoas antes que elas tivessem sido colocadas à disposição. As agências reguladoras foram totalmente envolvidas nisso. Aqui no Brasil nós temos a Anvisa, e aproveito a oportunidade de parabenizar o trabalho da Anvisa na regulação desses medicamentos. A Anvisa foi uma entidade que ela soube sofrer todo tipo de pressão para que não aprovasse medicamentos ou vacinas que não tivessem a certeza de que seriam seguras para os pacientes, como no caso da Sputnik, né, por exemplo, todo mundo conhece esse caso. E todas as vacinas que a Anvisa aprovou são vacinas que não são mais consideradas experimentais, elas são consideradas drogas seguras e que elas devem ser utilizadas a fim de que se proteja a população para que as pessoas não peguem essa doença. Existe uma relação em relação à ética muito importante nesse sentido, porque houveram muitos casos em que foram usados medicamentos sem comprovação científica e foram testados em humanos sem a devida aprovação ou sem mesmo a autorização dessas pessoas. Podemos dizer que isso é crime, porque toda a pesquisa que se faz no Brasil pela orientação da Anvisa é que haja uma devida aprovação da Anvisa, porque a Anvisa analisa o protocolo e analisa principalmente os aspectos éticos da realização dessa pesquisa, e por forças políticas que não vem ao caso a gente discutir agora, acabaram sendo realizados pesquisas sem autorização da Anvisa e que acabaram, obviamente, não gerando resultado nenhum. O que eu gostaria de mencionar é que houveram consequências em relação a isso. Eu posso dizer que existem pelo menos uma centena de projetos de lei tramitando no Congresso
para que se evitem que aconteçam situações nesse sentido. Nós, da sociedade, estamos envolvidos muito nesse sentido, porque nós somos consultados frequentemente por parlamentares. A Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica é uma referência no parlamento para que eles esclareçam dúvidas em determinados pontos e aspectos, e que a nossa atividade é muito intensa nesse sentido. O nosso grupo é formado por uma diretoria de pessoas ilustres, com muita experiência, com capacidade de participar de reuniões com autoridades médicas, em que eles teriam essa habilidade de dar todos os esclarecimentos necessários para que se evitem que surjam determinadas leis que sejam eventualmente de prejuízo aos seus pacientes. Eu não quero ser chato, eu quero que a gente possa conversar, tirar dúvidas, que vocês façam perguntas. Carlos, né, você, Elias, senão eu vou ficar aqui até 1h da tarde falando, né? Assunto não falta, né, Hélio? Assunto não falta. Elias? Inclusive, Carlos, eu gostaria que você assim, nos trouxesse também como a CBDL, né, tem dado suporte nesse trabalho, né, intenso, né, e muito bem realizado que o doutor Hélio nos traz, sem dúvida, né, lutando pelo melhor diagnóstico e também pelo melhor tratamento. Isso é importante e aqui vale um destaque de que a CBDL sozinha jamais consegue conquistar e jamais conseguiu conquistar nada. Na verdade, ela sempre trabalhou de uma forma coletiva com outras entidades, seja dentro do nosso mercado laboratorial ou o mercado como um todo, e inclusive através do próprio Instituto Ética Saúde, que você comentou, e o Hélio é o representante da SBMF no Conselho Consultivo do Ética Saúde também. Esse trabalho ele é primordial para você mostrar os vários aspectos. Durante a pandemia, a gente teve aí condições de deixar muito claro qual o valor do diagnóstico numa situação como a que a gente viveu, de crise absoluta, que era necessário buscar a melhor terapia a partir do momento que você tinha, de fato, o diagnóstico marcado. E eu até avançaria um pouco, Elias, e deixar já o gancho para o Hélio também, para falar sobre medicina personalizada, porque é uma área em que indústria farmacêutica e diagnóstico trabalham lado a lado em áreas como, por exemplo, o câncer. Você pode ter um medicamento que serve para tratamento do câncer de mama, mas nem todas as pessoas têm o mesmo genótipo ou têm o mesmo tumor. Existem variações que você descobre através da genômica, né? E a partir desses biomarcadores, você pode desenvolver diagnósticos que vão ajudar aquele paciente a saber se o medicamento que ele está sendo indicado e usado, se ele é ou não o mais adequado para aquela situação. Então, você avança a ponto de ter a medicina, de fato, personalizada para aquele indivíduo. Então, é a genômica ajudando a identificar aquela situação específica e aí propiciando o acesso a uma terapia voltada para aquele indivíduo. Isso é fantástico e, assim como a gente tem no câncer, tem várias outras situações que estão surgindo. Como é que você enxerga isso, Hélio, para o futuro? Essa combinação do diagnóstico com a indústria farmacêutica, indo para esse lado da medicina, não de massa, mas sim personalizada. Carlos, você disse uma coisa muito certa. O maior exemplo disso foi quando descobriram que um determinado gene favorecia o aparecimento de câncer de mama. Isso aconteceu com aquela atriz conhecida, Angelina Jolie, né? Ela tem uma família de mulheres com câncer de mama, e identificaram esse gene nessa família, foi identificado esse gene na Angelina Jolie, e ela, por conta própria, ela decidiu
fazer a mastectomia, substituir por próteses, de maneira que diminuísse o risco do aparecimento dessa doença. Isso não acontece só no câncer. Eu posso dizer, recentemente, na semana retrasada, teve um congresso muito importante de osteoartrite, onde se identificou algumas substâncias na cartilagem que pudessem prever o aparecimento da osteoartrite no momento futuro. E isso faria com que as pessoas pudessem evitar determinados alimentos ou determinados hábitos que pudessem prolongar o aparecimento dessa doença. E, ao mesmo tempo, alguns marcadores biológicos que pudessem identificar substâncias que pudessem evitar o aparecimento ou o surgimento dessas substâncias que favoreceriam o aparecimento disso. Isso daí, eu diria que é o futuro da medicina. E se a gente quiser entrar, por exemplo, na área da nutrigenômica, eu posso dizer que hoje em dia está havendo uma pesquisa onde, bom, todos sabemos que a obesidade é uma epidemia mundial. Só no Brasil nós temos 60% da população com sobrepeso, 25% de pessoas com obesidade, 30% com diabetes. E a gente sabe que a causa da obesidade, elas são duas, basicamente. Ou por causa da gordura, que se as pessoas se alimentam, né? Os nossos principais nutrientes são os açúcares, ou os carboidratos, as proteínas, que são os que dão a massa muscular, e os lipídios, que é a gordura. O excesso de peso, ele vem ou dos lipídios ou dos carboidratos. Então, hoje em dia, é possível identificar se determinada pessoa tem uma facilidade maior de engordar pelo excesso de alimentação de carboidrato ou pelo excesso de alimentação de lipídios, das gorduras. E nós vamos poder identificar isso no futuro, e essas pessoas vão poder ser orientadas com determinados hábitos alimentares, onde eles pudessem evitar a maior causa da sua obesidade, de maneira que elas teriam menor chance de ter essa tamanha obesidade que nós temos convivido, principalmente nas crianças, né? E hoje em dia as crianças elas têm um nível de obesidade muito grande por causa de hábitos alimentares inadequados. Então, isso daqui é realmente o futuro que se aproxima e que esperamos que isso aconteça rapidamente. E lembrando que aí nós temos duas situações, Elias. Uma é a nutrigenômica hoje já é realidade, e a nutrimetabolômica, que é aquela situação em que você tem os dados todos gerados a partir de exames feitos com espectrômetro de massa, e você consegue aí ter todos os metabólitos monitorados, eles junto com uma grande base de dados, ou seja, a internet das coisas, saúde 4.0, te dá esse poder de predição. Então você consegue ter você consegue predizer com uma precisão muito grande as chances que a pessoa teria naquelas condições de ter ou não determinada doença. Então, a genômica já é um grande avanço, a metabolômica, ligada, por exemplo, à nutrição, vai trazer avanços fenomenais, e hoje já começa a ser realidade também. Isso um. Dois, esse ponto que o Hélio traz da questão da obesidade infantil é assustador, porque são pessoas que terão a vida toda uma situação que vai provocar uma série de outros impactos, um custo de saúde pública enorme. Você imagina o impacto na questão postural, na questão das cartilagens, todo o sistema locomotor, né? E fora outros impactos cardiológicos e assim por diante, né? Então, a diabetes é cruel e precisa ser tratada, e, obviamente, aí a questão da obesidade
é a melhor maneira de você tentar evitar, né? Isso, os exames laboratoriais como uma ferramenta importante, né, na detecção de todo esse processo. Eu queria também trazer aqui, doutor Hélio e Carlos, e depois começando até pela explicação do Carlos para o doutor Hélio nos aprofundar em relação, em especial, à nutrologia, como isso pode prolongar a vida, né, do ser humano. Mas no teu texto ainda, Carlos, você trouxe uma informação, um dado, que veio justamente do IPE, Instituto de Pesquisa Aplicada, que durante o período da pandemia, o brasileiro perdeu cerca de 4,4 anos de expectativa de vida, ou seja, né, ao invés de vivermos esperados 76,6 anos, com uma média de 2019, quando foi, então, avaliado, vive-se hoje 72,2. E você dá uma frase, né, explicativa, que a razão é simples, morreram muito mais jovens do que se esperava. Então, gostaria que você trouxesse um pouco da análise desse parágrafo e depois também o doutor Hélio nos complementasse sobre como a nutrologia, independentemente da pandemia, pode nos ajudar no prolongamento da vida. Carlos. Esse dado do IPEA, ele é bem interessante porque ele mostra algo que nós não tínhamos considerado até então, né? Mas o fato de morrerem muitas pessoas em idade economicamente ativa trouxeram esse grande gap que nós vamos viver agora. São 4,4 anos de expectativa de vida. Então, são pessoas que estavam na sua melhor fase produtiva, na maioria jovens ou de meia idade, e que deixaram de viver por uma situação nefasta aí causada pelas consequências do Covid, síndrome respiratória e aí todas as outras consequências. Eu e o Hélio perdemos uma grande amiga assim, em 14 dias, logo no início da pandemia. Então, essa redução vai ter, sim, consequências enormes do ponto de vista econômico, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista social, já está causando, obviamente, muitas famílias que se esfacelaram em função disso, se desagregaram, e é possível reverter? No médio para o longo prazo, mas não vai ser fácil. Então, a gente tem que ter, sim, uma política política de saúde, inclusive política de governo, voltada para esse pós-Covid. Se é que a gente já pode chamar de pós-Covid, a gente ainda está no final, mas não chegamos lá. Mas é importante um olhar atento, por quê? Primeiro, esse grande impacto, que do ponto de vista econômico, saiu também um outro relatório, esse eu acabei não anotando, mas que a queda no PIB é uma coisa absurda, porque, de fato, a economia vai sofrer e receita vai deixar de ser gerada, já deixou de ser gerada. Então, primeiro isso. Segundo, a gente tem que, de alguma forma, considerar todas as outras enfermidades que não foram monitoradas, ou pior, não foram sequer detectadas. Se qualquer um de nós agora tentar fazer um agendamento de um exame, por exemplo, por imagem, você tem o espaço limitado, você tem lá os recursos muito bem limitados, você vai ter um agendamento lá para frente, mesmo em laboratório privado. Por quê? Porque as pessoas agora estão se lembrando que precisavam ter monitorado uma ou outra ou mais situações. O diagnóstico precoce, nesse ponto, era essencial, principalmente para uma situação como a que ele já mencionou, de câncer. Um câncer não detectado precocemente, infelizmente, ele pode ter que ser levado a terapias mais invasivas, inclusive, e com um efeito mais danoso para o próprio paciente. Se ele fosse detectado no início, talvez não. Então, a gente vai ver situações como a de câncer, situação como, às vezes, graus de demência que vão sendo detectados tarde demais, Alzheimer, e tantas outras que poderiam ter esse indicativo no momento apropriado, né? E a gente tem que ter agora uma política adequada para olhar, um olhar especial, para essas situações e acolher a população, permitindo um acesso facilitado. Então, a discussão dos novos ambientes de acesso à saúde, os novos ambientes para o próprio diagnóstico, isso é fundamental, né? A gente viu como foi positivo contar com as farmácias para o diagnóstico do Covid.
Da Abrafarma foram 4.800 farmácias que permitiram quase 17 milhões de testes, que não teriam sido feitos, na sua maioria, de outra forma. Por quê? Porque ela está próxima de onde está o cidadão, próxima de onde ele, ou num local em que ele confia, conhece o profissional farmacêutico, e aí se permite o diagnóstico. Então, tecnologia point of care, ela tem que ser cada vez mais usada de forma inteligente. Aproveitando a deixa do Carlos, eu queria dizer que, em média, o brasileiro engordou 15% durante a pandemia. E isso é simples de entender, porque o brasileiro em lockdown, confinado, ele deixou de fazer as práticas físicas habituais, que na verdade nós nem consideramos que são atividades físicas, mas o fato de você andar, de se locomover, qualquer tipo de atividade física conta na perda de calorias, e isso fez com que as pessoas engordassem de forma brutal e felizmente, isso está sendo rapidamente revertido, porque o número de pessoas fazendo caminhadas, correndo, andando de bicicleta, tudo isso está sendo feito para fazer essa recuperação. Em relação a outras doenças que o Carlos não mencionou, eu mencionaria as doenças respiratórias. Ainda está sendo avaliado pelas entidades de pneumologia as consequências que a Covid causou a médio e longo prazo na situação da respiração das pessoas, o quanto que isso poderia ter prejudicado no desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica ou fibrose pulmonar, e que isso pode levar precocemente a pessoa a ter situações de dificuldade de respirar à medida que envelhecer. Sem contar nos efeitos neurológicos que ainda estão sendo estudados nesse sentido. Então, o pós-Covid, ele é o assunto do momento, várias reuniões estão sendo feitas nesse sentido, e buscando formas de que as pessoas retornem à sua vida normal de forma saudável, como estariam levando antes da pandemia. Doutor Hélio, como até o Carlos colocou, nós já estamos vivendo uma endemia, estamos já prospectando um período onde a pandemia possa acabar, se é que ainda estamos vivendo em pandemia. Como é que estamos em relação a essa situação? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande. A esperança é que o vírus que vem agora seja um vírus menos virulento, onde ele possa causar sintomas leves, que as pessoas possam enfrentá-lo de forma com menos dificuldade, onde ele possa, que essa pandemia, ou que essa doença, ela possa vir de maneira que ela se comporte como uma gripe, onde as pessoas possam, de tempos em tempos, tomar uma vacina e que elas possam se proteger e levar uma vida normal. Então, essa é a tendência que nós acreditamos agora. Agora, nós temos visto desde o início da década de 2000 que vários vírus têm surgido, principalmente de animais que são trabalhados de forma econômica na agricultura. São as aves, os porcos. O que na China aconteceu foi que eles comiam muito animais silvestres, e foi daí que surgiu o coronavírus. A China é um país muito populoso, em que as pessoas precisam se alimentar de alguma maneira. Quem conhece a história da AIDS sabe que ela começou com as pessoas se alimentando de carne de macaco. Então, tudo isso começa com a fome.
Então, nós precisamos ter uma educação alimentar onde tenhamos em mente que temos que nos alimentar de alimentos que não nos causem riscos. E comer animais que normalmente não são comestíveis são animais que podem nos causar doenças, porque eles são hospedeiros de vírus que às vezes nós não temos controle. Excelente alerta, doutor Ed, excelente alerta. E, Carlos, também um dado importante, né, porque houve um tempo recorde entre a discussão do autoteste, né, a aprovação e a aplicação mercadológica, mas um dado da Abrafarma de que 80% das pessoas que notificam autotestes têm diagnóstico positivo para a Covid, ou seja, né, realmente o brasileiro, né, em relação ao nosso espaço, se adaptou rapidamente e está aí a importância, né, que 80% dos testados deram positivo. Essa informação ela é bem interessante e ela mostra, primeiro, que você está tendo uma adesão ao autoteste como ferramenta de autocontrole. Segundo, na verdade, a notificação, que ela é voluntária, ela está acontecendo predominantemente por quem está positivo, com uma preocupação, acho que tanto de avisar as autoridades através desse acordo conjunto da Abrafarma com a CBDL, que ele pode ser, inclusive, monitorado pelo site meuautoteste.com.br, né? Então, é uma informação importante, mas mostra que a gente tem muito a avançar ainda, né, Elias? É importante que as pessoas, de fato, diante de toda e qualquer suspeita de uma eventual infecção, um contato com uma pessoa infectada, que façam o teste em casa, onde quer que seja, para exatamente ter a tranquilidade que ela pode continuar circulando. O Covid ele se dispersa principalmente pelas vias respiratórias, ou seja, pelo ar, e a contaminação é muito acelerada, ainda mais com essa variante Ômicron, que acaba sendo menos letal, porém altamente infectante. Como o Hélio falou, nós estamos ainda longe do término, porque muitos países ainda estão brigando para ter a segunda dose de vacina, caso da África. Alguns já começaram a vacinação, mas não deram a vacinação completa. E enquanto não estiverem todos seguros, ninguém está seguro. Essa é a verdade. A imunização ela é essencial para você fazer grandes barreiras à dispersão do vírus. Enquanto não houver essas grandes barreiras, o vírus continua circulando. E à medida que ele circula, ele pode sim surgir como uma nova variante a partir de outras antigas. E essa nova variante pode ser, aí, infelizmente, até mais letal do que a que nós vivemos. Por isso, a preocupação da China, por exemplo, com os lockdowns. Xangai acabou de fazer um lockdown massivo, né? Não sei quantos milhões de pessoas confinadas até que todos fossem testados. É a política do zero Covid. Coreia enfrentou um aumento expressivo e a própria Europa, infelizmente, também já está vendo um aumento. Então, isso pode chegar ao Brasil? Pode, obviamente. E aí não podemos esmorecer, não podemos deixar de manter todos os cuidados e principalmente a testagem de forma adequada. Doutor, também a sua avaliação em relação a isso, porque hoje realmente, como o Carlos disse, né, tanto o teste chega até, né, ao indivíduo, quanto o indivíduo tem facilidade de chegar até o teste hoje. Eu queria, Elias, aproveitar a oportunidade de algo que tem acontecido atualmente, que está na pauta do dia, que está sendo avaliada uma lei, um projeto de lei, que é o 14.313, do senador Cássio Cunha Lima, aonde ele está totalmente relacionado com a Covid. Vocês lembram muito bem que teve uma época em que houve uma pressão política que o órgão que aprova a compra de medicamentos pelo SUS, que é a Conitec, adquirisse um produto sem comprovação científica e que a Anvisa não permitiu que isso tivesse acontecido. Nesse meio tempo, o que aconteceu é que, bom, na verdade, essa lei, esse projeto de lei é de 2022, ele não tinha esse objetivo, o objetivo era
que produtos para câncer ou doenças graves que não tinham o registro no Brasil pudessem ser aprovados pela Conitec para que os pacientes pudessem fazer uso, sem a devida aprovação da Anvisa, fez com que houve uma mudança no meio desse caminho e que recentemente recebeu uma emenda onde pudesse haver aprovação de medicamentos sem a aprovação da Anvisa na compra do SUS. Isso é muito preocupante porque sabemos que há muita pressão política lá em Brasília para que haja decisões das agências. As agências, elas existem para proteger a população. A agência sanitária, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela existe para proteger a saúde da população e ela não é uma agência do governo, é uma agência do Estado. Então, independente de quem seja o líder do governo, ela precisa seguir exatamente a orientação de nos proteger. O que está vendo é que, nessa emenda, o que foi proposto é que houvesse a aprovação de medicamentos sem a devida aprovação da Anvisa. Isso nos preocupa porque nós tivemos o exemplo, no caso específico da cloroquina ou da ivermectina, em que a Anvisa foi muito forçada para que aprovasse esses medicamentos sem a aprovação científica, sem a aprovação da Anvisa. E isso não pode acontecer. Então, a Anvisa já se posicionou nesse sentido. Essa lei, felizmente, embora ela tenha sido promulgada pelo presidente, ela precisa ser regulamentada, como toda lei, uma vez aprovada, ela precisa ser regulamentada, e ela vai ser regulamentada pela Anvisa. A Anvisa se posicionou nesse sentido. A Anvisa ela vai continuar exercendo o seu papel fundamental de proteger a saúde da população e que todos nós esperamos que haja uma mudança nessa decisão para que ela não seja aprovada. Eu imagino assim, nós vivemos num país democrático, nós sabemos que países totalitários, eles decidem o que a população deve fazer, mesmo em áreas em que eles não são especialistas. Eles decidem, por exemplo, aprovar por exemplo, na Rússia foi aprovada a Sputnik e que a gente sabe que a fabricação da Sputnik teve problemas e não houve um cuidado na qualidade da criação dessa vacina. E aqui nós não queremos que produtos nesse sentido sejam comprados e não seja usado o dinheiro do governo para que sejam comprados medicamentos sem a devida aprovação da Anvisa, que é o nosso órgão maior e que a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica apoia essa decisão da Anvisa e nós seguimos na luta, na tentativa de que a Conitec não seja obrigada a aprovar medicamentos que não sejam aprovados pela Anvisa. E aproveitando, né, certamente uma discussão que a gente ficaria aqui por horas, né, tal a relevância e a riqueza dos detalhes, aproveitando essa deixa do Dr. Hélio e Carlos, a gente volta um pouco para o tema da ética, né? Então, eu queria trazer aqui, né, o congresso que houve em Brasília, o Marco de Consenso Brasileiro para a Colaboração da Ética Multissetorial no Setor de Saúde, e também, né, em relação ao Instituto Ética, os 16 compromissos assumidos pelos filiados ao Instituto Ética Saúde. Então, doutor Hélio, nesse encerramento, antes do Carlos, eu gostaria que o senhor trouxesse ainda, né, a defesa dessa luta pela ética, em especial, né, não só pela Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, mas como também essas entidades têm atuado conjuntamente.
Bom, nós sabemos que, eu não preciso dizer que a ética foi um tema que, inclusive, foi abordado numa CPI aqui no Brasil e que ela foi destrinchada. E nós sabemos como ela afeta a saúde do povo brasileiro e como são feitas as coisas, qual é a mecânica e que nós devemos enfrentar isso. O brasileiro, infelizmente, ele precisa absorver a cultura da ética em todos os sentidos. Não precisamos falar somente de saúde e que a ética ela precisa ser em todos os níveis. Nós mencionamos no início a ética da pesquisa clínica para a descoberta de novos medicamentos. Nós precisamos falar de propaganda de produtos que não sejam aprovados devidamente pela Anvisa. Não deveria ser proibido no Brasil fazer propaganda de substâncias que não têm o seu efeito comprovado. Nós sabemos, nós vemos muito ainda na televisão no Brasil, principalmente nos canais pagos, vendas de produtos que não têm comprovação científica. Nós sabemos que eles são vendidos de forma livre. A Anvisa muitas vezes não tem condições de fazer esse controle. E na saúde, principalmente, quem nos protege melhor de tudo isso que acontece somos nós mesmos. Então, nós somos submetidos à propaganda, nós somos submetidos a influências políticas, sejam influências não necessariamente políticas, mas ouvir opiniões, e infelizmente nós somos aqueles que sabemos nos proteger melhor, e com isso nós temos que nos interessar pela saúde, pela nossa saúde, entender melhor e saber o que é melhor para a nossa saúde, para a nossa população, e órgãos como o Ética em Saúde, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e outros órgãos devem se unir para que conjuntamente hajam leis que protejam o brasileiro em relação à saúde e à ética. Carlos. Não, eu apoio o que o Hélio falou. Realmente, apenas esse trabalho conjunto das várias entidades em prol de objetivos comuns que tragam o acesso à saúde para a população de forma adequada, de forma correta, sustentável, é que vai ser possível. Infelizmente, como você leu no artigo, Elias, a corrupção mata, essa é a conclusão. Mata, e mata de forma cruel. Então, a gente precisa se levantar de forma unida, a sociedade civil organizada e o próprio cidadão, cada vez mais empoderado e consciente do papel que ele detém dentro desse sistema. Ele tem que se manifestar de forma democrática e correta. As eleições estão chegando, então é um excelente momento para já ir avaliando em quem votar, como votar, para que a gente possa, de fato, começar um processo de mudança cada vez mais positivo. Então, da minha parte, agradeço aos dois, acho que foi uma excelente discussão. Elias, você viu que dá mais 3 programas com o Hélio, né? Fantástico, viu? Realmente muito bem Mas escolhido. agradeço aí. Cadeira reservada, sim, né, Carlos? Pois é. Elias, para você, para o fechamento. E muito obrigado aos dois aqui. Eu agradeço também. E só um detalhe, né? Eu atuo muito junto às empresas, né? E, inclusive, tenho trazido isso nas palestras, porque as empresas estão revendo missão, visão e valores, né? Estão estudando em função de terem sido desenvolvidos há muitos anos, mas o ponto valores é onde menos se mexe, né? Respeito e ética são a sustentação. Então, acho que a gente não tem muito mais do que discutir em relação a isso, a não ser aplicar e praticar. Dr. Hélio Osmo, médico com residência em cardiologia, grande referência da nutrologia, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e também com MBA pela FGV em Sistemas de Saúde. Muito obrigado por participar. Foi um enriquecimento muito grande na discussão da saúde e
o Saúde Diagnóstico está aberto aqui para novos desdobramentos. Muito obrigado, Torelli. Muito obrigado e espero ter contribuído bastante. Estou à disposição para próximos bate-papos nesse sentido. Gostei muito de ter conversado com vocês e, quem sabe, teremos outras oportunidades. Com certeza. Então, encerramos aqui o nosso especial Saúde e Diagnóstico. Lembrando que você deve se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, enfim, mande seus comentários, sugira também pautas que estaremos aqui prontos para atender. Obrigado pela participação e até o próximo especial Saúde e Diagnóstico. Tchau, pessoal.